O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul determinou que o ex-prefeito municipal de Farroupilha, Bolivar Antônio Pascoal, devolva mais de 16 milhões de reais aos cofres públicos. O apontamento do tribunal deve-se a uma aplicação de recursos do Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais, feita na época em que Pascoal era prefeito municipal de Farroupilha. Na visão dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado, houve prejuízos ao erário público e, por isso, o apontamento e a recomendação para que o ex-prefeito municipal devolva a quantia, então, aos cofres públicos municipais. Em contato com a reportagem da TV Cidade, o ex-prefeito Bolivar Pascoal diz estar absolutamente tranquilo com relação ao assunto. Ele explica que fez sim a aplicação no final do ano de 2005 e que a rentabilidade da aplicação poderia ter sido melhor, mas que não houve prejuízos ao erário público com o valor que foi aplicado. O ex-prefeito Pascoal também disse que ainda não foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado e aguarda esta notificação para levar o assunto à esfera judicial, onde vai discutir a questão. Em primeiro lugar, queremos deixar bem claro a todos de que não houve desvio de recursos públicos, não houve apropriação de recursos em favor minha ou de quem quer que seja, foi aplicações financeiras do Fundo de Aposentadoria. Nós aplicamos o dinheiro num determinado segmento e eles entenderam que nós deveríamos aplicar numa outra linha e essa outra linha daria uma rentabilidade. Só para o telespectador entender, nós aplicamos num ano e 9 meses, deu uma rentabilidade de 24%. Isso lá em 2007, 2006, 2007. E que eles entenderam que nós deveríamos ter aplicado numa aplicação que daria 64%. Essa é a discussão toda que está havendo e, na verdade, o Tribunal de Contas faz um apontamento, dizendo de que pela linha que eles avaliaram, que me parece ser uma linha bastante política ao Tribunal de Contas, aonde eles demonstram que nós deveríamos ter aplicado nessa linha e, portanto, essa diferença deve ser restituída ao erário público. Nós entendemos que não todo mundo nos conhece, todo mundo sabe quem nós somos, todo mundo tem perfeita conhecimento da vida que nós temos, o patrimônio que eu tenho, a vida que eu tenho, os carros que eu tenho, o que nós fizemos durante todo o dia, enfim, toda a nossa vida está muito bem esclarecida e muito bem aberta, não só minha, da minha família, enfim, de todos que estão comigo. Portanto, eu fico assim bastante triste naquilo que se coloca via mídia, naquilo que me parece que há um desvio bastante grande. Pelo contrário, nós estamos muito tranquilos com relação a isso e nós reiteramos, o tribunal faz um apontamento e esse apontamento nós vamos discutir numa outra instância, na Justiça Comum, onde nós vamos então ter a decisão final com relação a esta modalidade que nós fizemos na oportunidade. Não houve absolutamente nenhum prejuízo ao erário público, não houve nenhum recursos que foram subtraídos, pelo contrário, deu rentabilidade, está tudo dentro daquilo que nós poderíamos, naquela oportunidade, decidir na aplicação financeira. Agora, claro que poderia ter rendido um pouco mais. Outros municípios não o fizeram, não tiveram uma renda maior, todos tiveram a mesma modalidade que nós tivemos. Outros municípios também tentaram fazer esta modalidade, que também não obtiveram êxito e nós não somos os únicos que estamos sendo apontados nessa linha. Bom, então o valor que foi aplicado no fundo, todo ele voltou novamente para o fundo. O que deixou talvez de acontecer é que podia ter dado um rendimento um pouco maior. Claro, para o telespectador entender, você vai e aplica o dinheiro num banco e lá pelas tantas um outro banco te oferece um pouco mais. E você fica sabendo só depois. Eu vou dar um outro exemplo. Você compra um carro hoje, quando você comprou o carro, decidiu, você pagou, logo em seguida aparece um outro que te oferecia por menos preço. Então isso faz com que isso seja um mercado que existe hoje nas aplicações financeiras. E isso aconteceu em outros anos, agora 2013, 2014, também houve violentos prejuízos no fundo na aplicação. Nem por isso foram apontados, nem por isso foram discutidos. Eu estou tranquilo com relação a isso, mesmo porque nós fizemos na oportunidade o que era melhor para o fundo e, volto a dizer, o fundo não tem absolutamente nenhum prejuízo naquilo que nós executamos na oportunidade.
Entre render um pouco mais, você compra laranjas a um preço e você revende elas laranjas num outro dia, você poderia ter esperado mais um dia e ter um lucro maior. Ou você poderia ter até prejuízo na venda das laranjas. É uma modalidade de aplicação financeira que existia no banco e existe ainda hoje no Fundo de Aposentadoria dos Servidores. Mas volto a reiterar, não houve absolutamente nenhum desvio de recursos públicos. A rentabilidade é uma discussão que aí nós estamos estabelecendo na Justiça Comum. Pascoal, após esse pronunciamento do Tribunal de Contas do Estado, tu vais levar o assunto para a esfera judicial? Sem dúvida nenhuma, nós já estamos na esfera judicial discutindo esse assunto, porque nós entendemos e voltamos a reiterar aquilo que nós falamos. Como não houve prejuízo e não houve nenhuma subtração e a vida da gente foi toda ela vasculhada, todos os nossos telefones foram grampeados, não só meu, da minha família, dos que me rodeiam, todos eles foram, e não há absolutamente não tem nenhum indício de que houve qualquer tipo de desvio. Então, me parece que isso é tranquilo que a gente vem. A gente, como homens públicos, a gente tem que entender isso, a gente sabe disso, e estamos vivendo numa época em que está acontecendo muitas coisas nesse Brasil e que faz com que hoje as coisas tenham que ser cada vez mais esclarecidas. Eu me coloco nessa situação de que as coisas devem ser devidamente esclarecidas. Olha, o apontamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul na questão que envolve o ex-prefeito Pascoal, por enquanto, é apenas um apontamento. Não se trata de uma condenação. Quem condena é a esfera judicial, é a justiça. É necessário que o assunto seja ainda mais esclarecido. Pela entrevista concedida aqui à nossa TV Cidade, percebe-se que o ex-prefeito Pascoal está bastante tranquilo e também bastante seguro com tudo o que foi feito durante a sua gestão, enfim, com a aplicação dos recursos do fundo no ano de 2005 e perdurando até o ano de 2007. Vamos aguardar. O assunto precisa ser melhor esclarecido para depois termos uma opinião formal a respeito dele. É necessário aguardarmos então o avanço e mais informações sobre esta temática.